Olá, pessoal do Dominantes Online. Meu nome é Luciana Naar, sou professora de Biologia. Nessa videoaula, a gente vai assistir uma videoaula sobre divisão celular. Mais especificamente, a gente vai falar sobre a mitose. Então, olha só. Mitose é um tipo de divisão celular em que uma célula mãe haploide, ou seja, ela é N, ou diploide, 2 N's. O que significa esse N aqui mesmo, professora? Significa o número de cromossomos, o conjunto de cromossomos. Então, se ela for haploide, ela tem um único conjunto de cromossomos. Por exemplo, nós somos diploides. Nós temos um conjunto que veio do pai e um conjunto que veio da mãe. Então, nós temos esse conjunto 2 vezes. Número 1 do pai, 1 da mãe, 2 do pai, 2 da mãe, enfim. E o haploide não. O haploide ele tem apenas uma única cópia daquele conjunto. Então, ele só teria um número 1, um número 2, um número 3, ok? Então, na mitose, ela pode acontecer tanto na célula-mãe haploide quanto em célula-mãe diploide, sempre com cromossomos duplos. O que significa cromossomos duplos? São aqueles cromossomos que estão com os 2 braços, as 2 cromátides, né? E ela vai originar 2 células filhas contendo o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Porém, os cromossomos vão estar na sua forma simples, ou seja, com um único braço. Então, como eu havia dito para vocês, na videoaula em que eu explico sobre cromossomos, a gente pega, no início da divisão, o cromossomo está duplicado, está naquela forminha de xizinho que eu apresentei a vocês, né? E quando ela termina a divisão, olha, ela se separa e nessa separação a gente vai ter, então, o chamado cromossomo na sua forma simples. Pode ocorrer, então, com as células N e 2Ns, como havia dito acima. Não altera o número de cromossomos da célula-mãe, então ela vai gerar uma outra célula idêntica a ela. E a mitose também é chamada de divisão equacional, e a gente simboliza ela por E com uma exclamação, ok? Então, olha só. Quando é numa célula-mãe N, olha o que acontece. Você tem lá o cromossomo duplicado, não é isso? Ele vai separar e eu vou gerar 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos. Lembra que esse cromossomo aqui é um único cromossomo, ele está na fase dupla, ele está duplicado. Quando parte um braço para um lado, um braço para o outro lado, ele continua sendo contabilizado como um cromossomo. Só que a gente agora vai falar que ele está no seu estado simples, ok? E quando for uma célula-mãe 2Ns, lembra que eu falei? 2Ns ele está com o parzinho dele. Então, o parzinho dele vai ter que separar um, separar outro, separar um, separar outro. Então, eu vou gerar de novo uma célula 2 células filhas com um número idêntico, só que nesse caso os cromossomos estão duplicados e nesse caso os cromossomos estão na sua fase simples. Agora vamos conversar um pouquinho sobre as fases da mitose? Eu terminei a última videoaula conversando com vocês que a mitose e a meiose elas são divididas em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, nessa videoaula, a gente vai aprofundar um pouquinho o que acontece nessas fases da mitose. Vamos lá. Na fase de prófase. Na fase de prófase, olha só como é que está a sua célula, né? Você tem o centro celular sendo formado, que é a região centralizadora lá de formação dos fusos, é onde fica o centríolo, que é a organela responsável por formar o fuso, né? Você tem aqui os cromossomos que ainda não estão bem compactados, eles ainda estão na forma de cromatina, eles estão começando a condensar agora, tá? O nucleolo, ele está começando a desaparecer, mas ele ainda está ali. E a carioteca também está começando a fragmentar. Então, olha só, DNA desespiralizado, está disposto na célula de maneira desorganizada, está lá ele. Existe o início, então, da espiralização desse DNA para formar os cromossomos, que ainda não estão visíveis. A gente tem a duplicação dos centríolos. Lembra que o centríolo acontece de forma única na célula e ele duplica na hora da divisão. Então, ele duplicou, formação do segundo par, né? E aí a gente tem a migração desses centríolos para os polos opostos da célula. Então, vai começar a migrar um para cá, vai começar a migrar o outro para lá. Isso é o que acontece na
prófase, ok? Aí ela é finalizada pelo rompimento e degeneração total da carioteca. Vamos entrar na segunda fase, que é a fase da metáfase. O que acontece na metáfase? Olha só, o que a gente já viu de diferente? Já sumiu, né, aquela carioteca, na verdade, os cromossomos, eles já estão aqui mais espalhados, né? Já estão mais fora do núcleo. A gente já tem alguns fragmentos da carioteca para cá. As cromátides irmãs estão aqui, juntinhas, né? E aí a gente tem a formação do fuso. Ó, o fuso começa a crescer, a aumentar, né? A chegar no centro da célula. E os cromossomos, então, estão alinhados no centro dessa célula. Então, olha lá. Grau máximo de espiralização dos cromossomos é a hora em que eles estão mais visíveis ao microscópio óptico, é na metáfase, ok? Os cromossomos duplos, eles estão alinhados lado a lado, isso é muito importante, os cromossomos estão alinhados lado a lado no centro da célula, no equador da célula. E os centríolos, ó, eles já estão dispostos nos lados opostos dessa célula. Ok? No final da metáfase, então, vai ocorrer a divisão dos centrômeros, o que caracteriza o início da próxima fase, que é a anáfase, né? Na anáfase, a gente encurta as fibras do fuso, e aí, olha, o centrômero se desfaz e os cromossomos são puxados para lados opostos. As cromátides são puxadas para lados opostos, né? Então, em ordem cronológica, encurtamento das fibras do fuso, cromossomo simples, as cromátides irmãs são puxadas para polos diferentes da célula e ocorre, então, o início da desespiralização dos cromossomos. Os cromossomos, então, vão começar a desenrolar e voltar para a forma de cromatina. Para finalizar a mitose, a gente tem a telófase. Começa a reaparecer tudo que tinha desaparecido na prófase. Então, olha só, reaparecem os nucléolos, os cromossomos começam a descondensar e voltar a ser cromatina. Ocorre a divisão citoplasmática aqui, um estrangulamento do citoplasma para repartir a célula, que a gente chama de citocinese. E a gente tem, então, a reorganização de novo de uma carioteca. Então, olha lá, citocinese, divisão do citoplasma, é a primeira fase lá da telófase. Depois, formação de duas células filhas contendo o mesmo número de cromossomos da célula-mãe, só que agora eles estão na fase simples, né? E formação, então, de duas novas cariotecas e dois novos nucléolos nessa célula. Os cromossomos, então, vão se desespiralizar e as fibras vão desaparecer. A célula vai voltar à normalidade e vai entrar no estágio G1, né? A intérfase. Vamos conversar um pouquinho sobre a citocinese? Existem dois tipos, né? As citocineses, do animal e do vegetal. Citocinese, na verdade, é o processo de divisão do citoplasma ao final da mitose, com formação de duas células filhas. Então, na célula animal, forma-se uma constricção, um estrangulamento, né, ao nível da zona equatorial da célula-mãe, dividindo o citoplasma, levando à separação das duas células filhas, cada uma com o mesmo conteúdo citoplasmático. Então, olha aqui o que acontece na célula animal. A gente tem lá a fase de prófase, metáfase, anáfase, telófase. E olha aqui a citocinese. Olha o estrangulamento na célula animal. Então, é o estrangulamento que vem de fora para dentro. Então, a gente vai chamar de citocinese centrípeta, porque é uma força que vem de fora para dentro. Já na célula animal, olha só o que vai acontecer. Desculpa, na célula vegetal. Olha só o que vai acontecer. A citocinese, ela é centrífuga. Ela é de dentro para fora. Então, você tem lá o vacúolo da célula, o núcleo celular, você tem filamentos citoplasmáticos, olha. E tem a formação aqui do fragmoplasma, que é o que vai repartir essa célula. Ok? Por que no vegetal é diferente? Por que no vegetal é de dentro para fora? Porque o vegetal tem a parede celular. E a parede celular não iria deixar
o estrangulamento acontecer, a divisão acontecer, porque a parede celular é rígida, ok? E isso ia prejudicar, então, a divisão da célula. Então, de novo, a citocinese da célula animal, tá? Ela é centripetar, ela é de fora para dentro, estrangulou, dividiu. E a célula vegetal é centrífuga, é uma força que vem de dentro para fora, ok? E aí a parede celular vai sendo reconstruída aqui e aí essa célula se divide. Galera, obrigada pela atenção de vocês. A gente tem uma outra aula chamada divisão celular agora sobre a meiose, que é uma continuidade das divisões celulares da célula. Se puder, dá uma assistida. Obrigada!